Nós iniciamos agora mais uma transmissão ao vivo do TV Folha, direto aqui da redação do jornal Folha de São Paulo. Hoje o tema da nossa entrevista é o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002, um dos crimes ainda não esclarecidos que mais movimentaram o país nos últimos anos. Eu tenho aqui a honra de receber o Silvio Navarro, que é autor de um livro a respeito desse crime, desse caso, chamado Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. O Silvio, que é editor da revista Veja. E aqui para me ajudar a entrevistá-lo é o Mário César Carvalho, que é repórter especial da Folha de São Paulo. Silvio, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bem, Fábio, Mário César, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Silvio, por que na sua opinião, você que se debruçou sobre esse caso aí, foram 4 anos de pesquisa, é isso, né? Isso. Por que esse caso, na sua opinião, exerce um fascínio tão grande ainda sobre o Brasil, 14 anos depois desse crime, né? É o nosso assassinato do Kennedy, nesse caso, Celso Daniel? É por aí, né, Zanini, porque acho que nenhum crime envolvendo um político na história recente do Brasil movimentou tanto o imaginário popular, né? Você tem todos os elementos, você tem um político morto de um partido poderoso, esse político estava desempenhando um papel importante naquela que viria a ser a mais importante das eleições do Partido dos Trabalhadores em 2002, você tem uma trama de corrupção por trás da máquina pública, do processo eleitoral. Você tem mortes de personagens que gravitavam o Celso Daniel e o caso Celso Daniel, vamos chamar do caso Celso Daniel, e inclusive eu me debrucei sobre elas para tentar desmistificá-las, muitas delas não têm uma relação lógica com o caso. Você tem uma verdadeira novela policial, né? Uma verdadeira peça de ficção mas infelizmente é uma trama real. Eu acho que por tudo isso, por todos esses elementos, o caso movimenta o imaginário popular e até hoje, como você disse, né? Como você diz, ele era o Celso Daniel na época, ele coordenava o programa de governo do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, de 2002, janeiro de 2002 é quando ele é sequestrado e morto, e naquele ano o Lula viria a ser eleito pela primeira vez. Né? A Prefeitura de Santo André, a figura do Celso Daniel, a Prefeitura era uma vitrine eleitoral importantíssima para o PT. Importante dizer que o Celso Daniel era muito bem avaliado. Ele era um político avaliado, respeitado dentro do PT e mesmo em outros partidos ele era considerado um quadro importantíssimo. Um quadro promissor no PT. Então, ele se afasta das funções dele na prefeitura, né, como gestor naquele momento, para assumir a coordenação da mais promissora e que veio a ser vitoriosa campanha do presidente Lula em 2002. Ele é sequestrado no dia 18 de janeiro de 2002, já à tarde da noite, quando deixava um restaurante na cidade de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, após jantar com um ex-segurança que havia se tornado um próspero empresário do ramo de transportes, e ele é encontrado morto 2 dias depois numa estrada de cascalho no Matagal de Juquitiba, também em São Paulo. Você diz no livro que os casos de corrupção na Prefeitura de Santo André foram uma espécie de ovo da serpente do que viria a ocorrer no governo Lula e no governo da presidente Dilma Rousseff. Você poderia detalhar o que tinha de corrupção e de similaridade entre a Prefeitura e a Presidência da República? Foi uma espécie de pré-escola do PT ali? Faz sentido essa... Eu chamo, Mário, um dos capítulos chama-se Laboratório da Corrupção, né? O próprio editor do livro, Carlos Andreasa, queria batizar o livro de Projeto Piloto. Então vamos lá. Você tem empresários interessados em contratos públicos e dispostos a repassar parte do dinheiro desviado desses contratos para um caixa oculto de campanha. Você tem um partido conivente com tudo isso, sobretudo um gestor conivente com tudo isso. Celso Daniel, durante muito tempo, e muita gente acha que era um paladino da ética, mas Celso Daniel era conivente com o roubo altruísta.
O que ele não aceitava era depois quando descobriu que alguns personagens dessa trama de corrupção estavam fazendo uma espécie de caixa 3, ou seja, enriquecendo, levando dinheiro para si próprio. Você tem um projeto político, um projeto de poder. Qualquer semelhança com tudo isso, com o que a Lava Jato mostra para o Brasil hoje em dia, não é mera coincidência. Era um modus operandi que foi replicado depois com o Mensalão, com o Petrolão. Os personagens também, muitos são coincidentes. Quem dirigia o PT na época era o José Dirceu. Quem dava as ordens e até as escutas do caso montadas pela Polícia Federal, depois se vocês quiserem a gente pode falar sobre elas, essas escutas mostram que todo mundo ali agia sob coordenação do José Dirceu. O José Dirceu está preso, a Lava Jato mostrou as implicações dele, o Mensalão, a ação penal 470 já havia mostrado, Gilberto Carvalho era um secretário importantíssimo da Prefeitura de Santo André, inclusive instalado na máquina de Santo André pela direção do PT. Todo mundo sabe que Gilberto Carvalho sempre foi olhos e ouvidos do Lula. E do Zé Dirceu também. E do Zé Dirceu também, instalado lá dentro da máquina para ver o que estava acontecendo, porque o PT em Santo André era rachado, havia... O Gilberto Carvalho era uma espécie de primeiro-ministro ali da prefeitura, né? Secretário de governo, Claro. né? Ele foi secretário de comunicação e depois secretário de governo. Isso. E ele foi colocado lá pela direção do PT. Ele não era um quadro ligado ao Celso Daniel. O grande supersecretário da máquina de Santo André era o Klinger de Oliveira Souza naquela época. Ele sim, quando o Celso se ausentava, quem dava as ordens na prefeitura era o Klinger. Não era nem o vice, João Alvamileno, que era considerado, é um petista histórico, mas era considerado uma figura, vamos dizer assim, decorativa, numa espécie de Zé Alencar, como veio a ser o vice ou de do Michel presidente Temer no governo Dilma, né? Discreto. Vice decorativo, Muito que bem. não fala latim, sabe? Agora, enfim, a grande pergunta que se faz, e que você deve ter ouvido dezenas de vezes durante a apuração do seu livro e agora, quando você está promovendo esse livro-reportagem, é por que o Celso Daniel foi morto, né? Existem duas teses, né? Uma delas é de que ele teria descoberto esse caixa 3, como você apelidou, e estava querendo botar um freio no negócio, né? Dar uma arrumada ali, colocar alguns limites e por isso teve que ser descartado. E a segunda tese é de que foi um crime comum, como acontece muitas vezes. Em 2002, a cidade de São Paulo era muito mais violenta do que é hoje, né? Sequestros eram uma coisa muito mais comum do que é hoje, por exemplo. Um sequestro que não se sabe se os sequestradores entraram em pânico ou erraram a mão e acabaram matando o Celso Daniel. O que tem de mérito, digamos assim, em cada uma dessas versões e o que dá credibilidade a cada uma dessas versões? Dá para pontuar a resposta em 3 pontos. E vamos começar pelo número que você acabou de falar. Sequestro, de fato, naquela época, era algo que assombrava o paulistano a todo momento. Em 2000, o número de sequestros registrados era em torno de 60, 63 para ser preciso. Depois, no ano seguinte, salta para 200. Em 2002, o ano do sequestro do Celso Daniel, foram praticamente 300 sequestros na cidade de São Paulo. Inclusive figuras bastante conhecidas, né? Washington Oliveto, e na mesma época, né? Sim. Então isso é importante dizer, sequestro era uma modalidade era o crime da moda. As pessoas acordavam, iam dormir com medo de acordar num cativeiro, né, em São Paulo. 2, você falou sobre um crime urbano. Essa é a conclusão, foi a conclusão tirada pelos investigadores da polícia, pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investigou o caso na figura de delegados muito experientes. E depois, quando o caso foi ser reaberto, em 2005, também delegados muito experientes e competentes investigaram o caso. Eles chegaram à conclusão de que uma quadrilha que atuava na favela Pantanal, em Diadema, sequestrou o Celso Daniel porque saiu à noite à caça de um comerciante do CEAGESP, né, o antigo CEASA, né, na região ali de Osasco, que pilotava um carro vermelho da marca Dakota. Eles perdem a Dakota de vista e então o líder da quadrilha, Ivan Monstro, determina que o primeiro carro importado que passasse pela rua deveria ser abordado e quem tivesse em seu interior sequestrado. O livro aponta lacunas nessa investigação da polícia, uma investigação rápida demais para quem tinha em mãos um crime de tamanha magnitude.
A outro lado é do crime de mando, que é a tese do Ministério Público, outro ponto que você colocou. Para o Ministério Público, justamente, o Celso Daniel foi alertado pela direção do PT de que um grupo estava operando um Caixa 3, um grupo que contava com figuras importantes da Prefeitura, e eles queriam usar a Prefeitura de Santo André como uma vitrine para dizer que o PT era bom de serviço, era bom gestor e tinha quadros competentes. Muito bem, ao procurar as pessoas envolvidas nesse crime de propina, e aí eu não estou acusando ninguém, Fábio, Mário, eles foram sentenciados no ano passado, essas pessoas que atuavam, o Klinger, o Ronan Maria Pinto, empresário do ABC, investigado agora na Operação Lava Jato, foram sentenciados pela primeira vara criminal, e o PT também. O PT também foi condenado a devolver dinheiro de propina. Muito bem, essas pessoas todas, a orientação era para que o Celso Daniel as afastasse, inclusive o Sérgio Sombra, porque Santo André já era alvo de investigação do Ministério Público e a imprensa ia cair matando naquela administração. Afinal de contas, toda eleição, jornais sérios como a Folha de São Paulo vão para cima das administrações, dos gestores, para saber quem são aquelas pessoas, se elas são íntegras ou não para administrar. Claro. E a gestão do Celso Daniel seria investigada. Né? E as cortinas, para usar a expressão que eles usavam na época, estavam abertas, escancaradas demais. Aquele grupo estava levando dinheiro a céu aberto. Tem uma hipótese, porque você frisou muito bem que todos os policiais que atuaram nesse caso têm um nível bastante alto. Sim. E quer dizer, todo mundo sabe que a Polícia de São Paulo é uma porcaria, mas o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, é uma honrosa exceção. Tem uma tese que diz que teria um viés político na conclusão desses inquéritos. Você encontrou algum indício de direcionamento na investigação por parte dos policiais? Mário, é possível a gente fazer uma conta rápida, né? A gente acabou de dar os números de sequestros. Todo mundo sabe que naquela época a segurança pública era um calcanhar para o governo de São Paulo. Uhum. E o governador Geraldo Alckmin iria enfrentar as eleições em 2002, sem o Mário Covas. Ele enfrentaria sozinho aquelas eleições. Segurança já era o tema da pré-campanha. O PT viria batendo pesado contra o governo de São Paulo. A polícia paulista, sobretudo, queria concluir muito rápido esse caso. Tinha que entregar logo a cabeça dos bandidos e dizer, olha, a polícia funciona aqui em São Paulo. Nós pegamos, em 2 meses nós fomos lá e encontramos quem sequestrou o Celso Daniel e o caso está acabado. A polícia não queria investigar a corrupção e talvez nem fosse papel dela naquele momento. Não era papel da polícia, o Ministério Público sim investigava a Mas você acha que a investigação foi apressada? Eu acho que a investigação foi apressada. Por razões políticas, por conta da eleição? Por causa da eleição. Tá, por causa da eleição. Porque queria mostrar serviço, é isso? Exatamente, queria mostrar que a segurança aqui em São Paulo não era tão ruim. Né? Você tinha, como a gente acabou de citar, o Washington Oliveto tinha sido sequestrado. Depois o prefeito de Santo André... Foi um assalto que provocou comoção, porque ele era uma pessoa muito famosa. Né? Exatamente. De repente, sequestram e o prefeito, que seria o coordenador da campanha, os jornais naquela época já diziam, olha, a Celso Daniel está reservada uma cadeira do Ministério do Planejamento em Brasília. Claro. Agora, uma coisa que você já citou aqui, mas eu queria explorar mais, é o fato de que, ao longo desses últimos anos, diversos personagens desse caso foram morrendo. Né? São 6 mortes? São o mais recente, 7 com Sombra. O mais recente no mês passado, não é isso? O Sérgio Sombra, que mas é quem estava aí foi no caso. Câncer, né? Aí... Exato. Mas enfim, Sérgio estava doente. De maneira geral, né? Todas essas mortes são mortes naturais e mortes fortuitas, ou é possível acreditar em algum tipo de teoria da conspiração de que realmente algumas dessas mortes foram para aumentar o mistério com relação a esse... Zanini, eu fiquei obcecado por esse ponto, pelo seguinte, isso é o principal, é o que doura de mística o caso, né? Nossa, todo mundo que de alguma forma passou pelo caso Celso Daniel morreu. Um pouco parecido, lembra um pouco o caso do PC Farias, né? Claro, o caso do PC Farias é a mesma coisa, né? Todo mundo foi morrendo, né? Do Pedro Cobra, do PC. Mas algumas mortes não têm relação com o caso. Né? A gente não pode também construir uma grande teoria. Há mortes que eu considero que poderiam ser suspeitas, sim. Quais? Tá? Posso citar 2. A primeira delas é a morte do garçom que atendeu a mesa dos dois, do Sérgio Sombra e do ex-prefeito Celso Daniel, no restaurante, naquele jantar que antecedeu o sequestro.
O garçom foi morto em circunstâncias muito estranhas quando pilotava uma moto na zona leste de São Paulo. Uma outra moto o aborda e o garupa dessa outra moto chuta a moto dele, ele é arremessado em altíssima velocidade e morre na hora. Muito bem. Quando a morte do garçom, que depois seria concluída como latrocínio, tentativa de roubo seguida de morte, é investigada pela polícia, surgem personagens. Uma prima dele aparece para dar um depoimento, dizendo assim, ele vivia pelos quatro cantos dizendo que era ele quem tinha atendido o Celso Daniel antes do Celso Daniel morrer, que ele tinha ouvido a conversa. E até hoje ele não explicou por que apareceu um dinheiro esquisito na conta dele. Então é uma coisa esquisita, né? Eu acho que essa morte é uma morte que poderia ser melhor investigada. A outra morte é a morte de um personagem que é um filme por si só, Dionísio de Aquino Severo, né? Ele que protagonizou a mais cinematográfica fuga já registrada no sistema penitenciário de São Paulo. Eu diria até, não poderia ser até brasileiro, mas como Escadinha nos anos 80 fugiu do Rio da mesma forma, né? Ele foi resgatado dentro do presídio Parada Neto, em Guarulhos, com um helicóptero. O helicóptero pousou ali na quadra, no horário de almoço, e resgatou o Dionísio. O Dionísio viria a ser apontado nas investigações do Ministério Público como o elo entre a quadrilha da favela Pantanal e o Sérgio Sombra. Pelo menos 4 pessoas, 4 testemunhas, afirmam ter visto o Dionísio e o Sombra em algum momento juntos, né? E o Dionísio, tão logo ele foge da prisão, há também indícios, sobrinhas dele ali, primas, para ficar preciso, citam que ouviram ele falar algumas siglas que parecem que um peixe grande, um sequestro do Celso Daniel e tal, e depois ele foge para o Nordeste. Quando ele é capturado no Nordeste e trazido para São Paulo pela equipe do delegado Tuma Júnior, que era responsável pela seccional de Taboão da Serra, e ele investigava o Dionísio, porque o helicóptero que resgatou o Dionísio pousa na região de Itapecerica, que é a região da seccional dele. Dionísio chega a São Paulo e o Tuma o interroga. É o único, ele e o Dr. Correale, que era o assistente dele, são os únicos delegados a interrogarem interrogarem o Dionísio assim que foi preso. E o Dionísio diz: doutor, o que eu sei sobre o caso Celso Daniel, eu só falo em juízo. Entre outras coisas, ele sabia o nome do restaurante onde eles tinham jantado, cita até uma botaria de que o Celso Daniel e o Sérgio Gomes da Silva poderiam ter um caso amoroso e etc. E o Dionísio é colocado no CDP do Belém, na cidade de São Paulo, no tal do Seguro, porque ele era líder de facção criminosa. E ali, no CDP do Belém, era dominado por uma facção criminosa rival. Ele é colocado nesse CDP do Belém e ele é morto a facadas dentro do parlatório quando ele conversava com a advogada dele. Vamos lá para mais pontos. Ele fica dentro do parlatório durante 3 horas. Isso, Mário, você que conhece e cobre a área, é incomum em qualquer situação. Nenhum preso fica 3 horas conversando com o advogado, escrevendo carta de amor para a mulher. Isso não existe. 2, ao lado dele estava um dos sequestradores do Celso Daniel, sem advogado, porque o advogado que vai o atender, o Dr. Filó, chega lá, faz a proposta, o Zé Edson não topa pagar os honorários, o Filó vai embora. E o Zé Edson é esquecido ali, gritando, pedindo para ser retirado do parlatório, né? E o Dionísio é morto ali, com 60 facadas, inclusive com esculachos. Para quem conhece linguagem de cadeia sabe o que é isso, né? Quando o morto tem recados no corpo, nas regiões em que ele foi. Ele, por exemplo, levou das 60 a 40 facadas são nas nádegas, né? O Dionísio é morto ali, sem dizer o que sabia, ou o que não sabia, mas indícios ele deu de que poderia ter informações. E aí, no desenrolar do livro, ainda há algumas conexões que mostram elos do Dionísio com alguns personagens da favela Pantanal e com Sombra. Agora, você acha que algum dia esse mistério, se foi um crime comum, se foi um crime político, vai ser solucionado? Ou nós vamos eternamente ter o caso Celso Daniel como um ponto de interrogação? Bom, o livro é técnico, Zanini. O livro é todo calçado naquilo que é um mosaico de documentos. O processo de Itapecerica tem mais de 20 mil páginas, o inquérito de Dionísio já até perdi a conta de quantas mil, todos os outros inquéritos correlatos, está tudo aí. Isso é um mosaico técnico. Agora, você está perguntando a minha opinião pessoal, eu vou te dizer que eu não acredito.
Não acredita não no quê? acredito que algumas respostas vão vir à tona um dia. Talvez esse caso nunca será explicado. Nunca seja esclarecido. Porque o principal personagem, o único acusado de ser o mandante desse caso pelo Ministério Público, nunca foi levado a júri popular. Ele é o único dos 7 réus que nunca foi levado e não será. Sérgio Gomes da Silva, vocês lembraram agora há pouco, foi morto, vítima de um câncer. Ele lutou durante anos contra um câncer e ele morreu no mês passado. No mês passado, né? Há quem diga que ele levou Isso aí. talvez a resposta que a gente procure, né? Exato. Agora, é interessante imaginar o que teria, na sua opinião, um exercício mesmo, talvez de ficção, de futurologia, de história reversa, enfim. O que teria acontecido com a política brasileira, por exemplo, se esse crime não tivesse acontecido, né? Quer dizer, se o Celso Daniel não tivesse morrido? Será que em Santo André a situação, o esquema de corrupção teria mudado? O que teria impactado, por exemplo, no PT? Eu lembro que Celso Daniel... Aliás, você entrevistou o Celso Daniel. Entrevistei o Celso Daniel alguns dias antes da morte dele, para uma reportagem sobre o PT, que eu cobria a campanha do Lula na época. E é interessante imaginar que foi a partir da morte do Celso Daniel que surge uma figura no PT, até então desconhecida, que é Antônio Palocci. E que se torna um ministro poderosíssimo no governo Lula, depois do governo Dilma, e uma figura que hoje está preso, né? Mas preso sob a acusação de controlar as contas de propina do PT. Exatamente. Quer dizer, até naquele momento era prefeito de Ribeirão Preto, né? Dentro daquela mesma safra de prefeitos novos, jovens do PT, que mostravam competência administrativa, entrava o Palocci, assim como o Celso Daniel. E aí o Palocci ocupa o lugar do Celso Daniel na campanha do Lula e o resto é história. Então, um exercício já interessante de ser feito é que não tivesse havido esse crime, não teria havido Antônio Palocci, talvez não tivesse havido algumas coisas da Lava Jato, etc, etc. O que você acha, o que você imagina que poderia ter sido diferente na política brasileira se Celso Daniel tivesse vivido? Eu acho que você traçou exatamente o quadro, né? O Palocci foi 2 dias depois do enterro do Celso Daniel, o Palocci já era o substituto do Celso na campanha do Lula, né? Foi colocado ali imediatamente. Talvez mais do que prodígios, jovens e talentosos prefeitos com boas vitrines eleitorais, talvez o Palocci tivesse o mesmo perfil do Celso. Atuação nos bastidores, sujeito discreto que passava confiança para investidores, para mercado, bom gestor e um bom senhor de caixas de propina. O Celso Daniel não era um paladino da ética. O Celso Daniel, porque se construiu aquela coisa, o prefeito que morreu. Não, ele era conivente com o Caixa 2, com o esquema. E aí saio da seara entro até numa parte minha. Havia um projeto de poder em andamento. O PT queria colocar em prática um projeto de poder em 2002 e conseguiu, com ou sem Celso Daniel, conseguiu. As escutas, depois destruídas, as escutas feitas pela Polícia Federal e depois destruídas a mando da Justiça Federal, mas que muitas delas se tornaram públicas, o livro traz outras, mostram, vou usar aqui as palavras do juiz federal Rocha Matos, depois preso pela Operação Anaconda, que foi quem mandou destruir as escutas. Celso Daniel era um morto pouco querido. Nas escutas você não vê ninguém lamentando a morte do Celso, você vê um enorme esquema para blindar o PT, para blindar o Lula, para que a propina não seja investigada e principalmente para tentar calar a imprensa. Eles tinham uma verdadeira obsessão com a imprensa, sabiam, isso saiu na Folha, isso saiu no Estadão, isso saiu na revista Veja, na revista Época, olha lá, o Cabrini está falando uma coisa, tinha uma verdadeira obsessão. Eu não acho que mudaria nada, eu acho que o projeto de poder seria maior do que o Celso, como foi replicado com ou sem Celso Daniel. O Celso Daniel era um soldado de um projeto de poder. E agora uma coisa que torna ainda mais fascinante esse caso são as conexões com a Lava Jato, né? Tem muitas pontas, né? A Lava Jato voltou a remexer esse cadáver, né? Vamos dizer assim. Exato. A partir de empréstimos feitos pelo Bunlai, que tem ligações com Ronan Maria Pinto. Você acha que... Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, você acha que na investigação original, feita pela Polícia de São Paulo, essa parte de crime financeiro foi bem investigada? Eu acho que não, Mário. Eu tenho essa impressão. Absolutamente. Que a polícia foi completamente relapsa
Absolutamente. Por exemplo, tem uma série de depósitos, de transações que aparecem agora na Lava Jato Que a polícia que poderia... poderiam ter sido descobertas há 10 anos. Sim, no guarda-chuva da Secretaria de Segurança de São Paulo, há delegacias que investigam esse tipo de crime. Naquela época elas já existiam. Investigadores preparados que não foram chamados para investigar o caso. O caso foi investigado pelo DHPP. Importante lembrar que quem efetuou a maior parte das prisões foi o DEIC. Foi o delegado Edson Santi, foi a equipe dele quem efetuou a maior parte das prisões daqueles bandidos. Assim que aqueles bandidos estavam presos e as confissões emergiram, não, nós realmente sequestramos o Celso Daniel, acabou o caso. Acabou, o caso está solucionado. Concordo absolutamente com você. Em relação à Lava Jato, o que a 27ª fase, batizada de Operação Carbono 14, fez foi juntar o Laboratório da Corrupção de Santo André com os dias de hoje, né? Você citou já o nome do empresário beneficiado. Esse empresário é sentenciado por crime de propina em Santo André. Ronan Maria Pinto. Pois bem, esse empresário foi beneficiado por 6 milhões de reais, dinheiro que saiu das contas do Banco Chaim, que em troca de ceder esse empréstimo fraudulento, ganhou um contrato para operar a sonda Vitória 10.000 da Petrobras. Contrato de 1 bi 200, né? 1 olha, bilhão e 200 milhões. Olha a cifra. Olha a cifra. Esse dinheiro, esse empréstimo foi tomado pelo Bunlai, o amigão do Lula, que tinha passaporte VIP quando o Lula era para presidente, para entrar e sair do Palácio do Planalto a hora que ele quisesse. Né? Todo mundo sabe que ele era um dos melhores amigos do Lula, e ninguém nega isso, nem ele, nem o Lula. Não. Esse dinheiro percorre contas até chegar às mãos do Ronan Maria Pinto, que usa esse dinheiro para comprar um jornal no ABC, para silenciar um jornal no ABC, um jornal que investigava esquema de propina no ABC. Esse jornal é silenciado. A partir do momento que o jornal passa a ser dele, o jornal muda completamente a sua linha editorial. Né? E essa é a Carbono 14, esse caminho. E importante fazer um parêntese aqui. Tudo isso surge porque, em 2012, Marcos Valério, figura muito conhecida, infelizmente, da história político-policial brasileira, né, o operador do Mensalão, o Marcos Valério, numa tentativa de negociar uma delação premiada com a Procuradoria da República, ele diz que tinha informações sobre o caso Celso Daniel. Ele afirma que um empresário, Ronan, estaria chantageando o comando do PT e que o comando do PT o procurou na figura de Silvio Pereira, que era o secretário-geral do PT, em reuniões em hotéis em São Paulo, para que ele usasse as empresas dele para camuflar essa transação. O Marcos Valério falou, não vou topar, não quero fazer esse negócio não. Depois aí era muito pesado para o Marcos Valério. Então, que o Ronan estaria chantageando Gilberto Carvalho, José Dirceu, Lula, de dizer o que ele sabia sobre esquemas da Prefeitura de Santo André. E isso tinha um preço, 6 milhões de reais. Depois o Ronan vai dizer que não fez nada disso, está negando, mas que o dinheiro entrou na conta dele e está lá. Ele não consegue explicar direito esse dinheiro. Ele não consegue. Silvio, para a gente ir encerrando aqui, eu queria assim, te perguntar se esse caso, a investigação sobre a morte mesmo, né, do ex-prefeito Celso Daniel, você acredita que ele ainda pode ser reaberto, ainda há investigações a serem feitas, há depoimentos ainda a serem tomados, ou esse é um caso realmente que não tem muito mais o que fazer e a dúvida vai persistir e vamos em frente? Eu acho que por duas pontas diferentes, até porque as pontas nunca foram amarradas efetivamente, né? E esse mosaico que o livro traça vai mostrar que as pontas ainda estão desamarradas. Há pontas sim que podem ser investigadas. Por exemplo? Primeiro, o Ministério Público pode investigar diversos indícios de que a corrupção em Santo André ia além do transporte público, ela se estendia envolvendo os mesmos personagens, né, já condenados, mas enveredou-se para outras áreas como lixo e outros contratos públicos. Depois, outras figuras que estavam ali na máquina de Santo André, que não foram condenadas e que não entraram no bojo da investigação. Por outro lado, o crime financeiro. A Lava Jato ainda pode avançar muito. O próprio juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, na única declaração que ele deu, ele disse, olha, é possível que a Lava Jato chegue a alguma conclusão além sobre o caso Celso Daniel. Foi tudo que ele disse, essa é a única frase. O próprio Lava Jato pode fazer isso. E tem um dado, Fábio, que é o seguinte, a polícia de São Paulo, quando investigou o caso,
quando o caso foi reaberto em 2005 pelas mãos da experiente e competente delegada Elizabeth Sato, hoje chefe do DHPP, a polícia também concluiu muito rápido. Por quê? Porque aquilo também envolvia desconstruir o trabalho de gente importante dentro da própria polícia, né? Não houve tanta predisposição de se reabrir o caso, mas diversos nomes, diversos indícios, muitos que o livro traz inéditos, foram desprezados pela polícia naquela época. Como para amarrar a nossa conversa, como a gente começou, a polícia queria acabar com aquilo logo. Era ano de eleição. Não interessava para o PSDB também prolongar aquele caso. Interessava sim mostrar que a polícia de São Paulo era competente e que a segurança não era um problema para o paulistano que deveria sim continuar votando no PSDB. Tá certo. Silvio, obrigado pela entrevista, Silvio, pela conversa. O lançamento do livro já tem data? O livro chegou às livrarias antecipadamente. A primeira edição foi esgotada, agora a gente já está na segunda edição. A segunda edição já está nas livrarias. O lançamento oficial é na terça-feira, dia 1º, às 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvio, autor aqui do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.